Atlético venceu o Tombense de novo por 2-0. Acho que broquei no bolão junto com alguns coleguinhas. Com o Everson pegando o pênalti. Não foi o jogador só que errou, não. O Everson pegou. E aí, meu querido Vinícius Grício, o que você viu desse jogo lá em Sete Lagoas? O Atlético jogando praticamente em casa, com mais uma vitória convincente ou não, na sua opinião? Convincente, muito sólida, né? Muito sólida. O Atlético tem mostrado nesse início de temporada uma solidez muito grande. Defensiva, né? Variado muito pouco o desempenho, né? O nível de desempenho do Atlético de um jogo para outro, ele tem variado muito pouco e tem conseguido essa solidez, principalmente na parte defensiva, né? Que chama muito a atenção. O time tomou 1 gol até aqui na temporada com o time principal, ou 2 gols na temporada, se a gente for considerar os jogos com o time sub-20. É muito pouco, considerando que a gente já teve aí primeira fase de estadual, primeira fase de Copa do Brasil, semifinal de campeonato estadual. É um número muito forte, de fato, essa quantidade de gols levados do Atlético. E mais uma vez uma atuação bem sólida, né? Ainda acho que o Cuca precisa evoluir esse time na questão da... Quando tiver a posse, para criar as oportunidades com o adversário postado mais atrás, ainda é uma dificuldade de certa forma, mas ainda assim o time tem conseguido produzir e feito os gols, né? Conseguido marcar nas chances que teve. Voltou a ter o Coelho aberto pelo lado esquerdo, né? Vem mexendo muito pouco na escalação também, acho que isso é uma grande vantagem, né? De conseguir encontrar esse time mais rápido e dar sequência para esses caras, mexendo pouco. O Coelho de novo mais aberto do lado esquerdo, o Rony fazendo uma dupla com o Hulk e se movimentando muito, né? O Rony é um cara que participa muito do jogo, que tá sempre ali disputando, incomodando o adversário, aparecendo para finalizar dentro da área. Voltou a fazer um bom jogo ali o Rony. Com o Gustavo Scarpa, com essa liberdade de sair do lado direito para armar um pouco mais por dentro, para ser ali o armador do time ao lado do Gabriel Menino e dar o corredor pro Natanael, que tem jogado bem, né? Tá bem, teve uma pequena oscilação ali em alguns jogos, mas que vem jogando muito bem, enfim. Uma vitória muito sólida, CJ, uma classificação bem tranquila do Atlético. O primeiro tempo do primeiro jogo ali foi difícil, né? O Atlético teve dificuldade para entrar dentro da área do Tombense. O Tombense teve alguns contra-ataques no primeiro tempo do primeiro jogo, mas depois disso, depois do pênalti e do gol que o Atlético saiu na frente no primeiro jogo, foi senhor do confronto completamente. Confirmando o favoritismo, Mirandinha, e mostrando essa solidez, porque quando passa dos zagueiros ou dos volantes, tem um goleiro numa excepcional fase. A palavra que define o Galo desse início do ano para mim é equilíbrio. Ou seja, o time está muito equilibrado. O Galo não fez grandes jogos. Para mim, o melhor jogo do Galo foi anteontem, sábado. Foi o melhor jogo do Galo no ano. Claro que as circunstâncias, o tempo de trabalho, o Tombense precisava sair um pouquinho. Por mais que não tenha saído, não tenha demonstrado querer fazer o gol a qualquer momento, era um jogo que o Tombense acaba saindo um pouquinho mais do que o normal dele e facilitou a vida do Galo no jogo. Então, contudo, para mim foi o melhor jogo do Galo na temporada. Muito sólido, muito tranquilo. Então, aí voltando, o Galo é um time equilibrado. O Galo, ele tem ganhado jogos não com aquele amasso de 500 possibilidades de gol, mas tem feito os gols, não tem sofrido praticamente nada nos jogos, o adversário não tem incomodado muito. Claro que 1, 2 oportunidades o adversário vai ter, isso é normal. Mas o Atlético tem mantido uma solidez muito grande nesse setor defensivo e tem feito os gols quando necessário. Nesse jogo até produziu muito. O Gris falou aí, Coelho mais aberto fez o futebol do Arana crescer. Ontem foi o melhor jogo do Arana, sábado, melhor dizendo. Foi o melhor jogo do Arana no ano. Participou muito, voltou a ser aquele cara que vem por dentro, finalizando. Você tem que aproveitar isso do Arana. O Arana, dificilmente, ele erra o gol na finalização. Então, quando você tem um Coelho mais aberto, o Arana pode fazer ultrapassagem por fora, mas também pode jogar por dentro. E fez bem para ele já ter esse jogador mais definido, porque o Rubens muitas vezes estava por dentro, por ser um meia, por ser um jogador mais de meio campo e menos atacante. Então o Coelho mais aberto vai ajudar o Arana e nesse jogo para mim foi uma prova disso. E defensivamente, acho que Alan Franco tem se encontrado como primeiro volante, feito esse trabalho de formiguinha. Ele é um jogador, quando não perde pressão, é o primeiro a reagir. Ele tem essa intensidade para poder fazer isso. Os dois zagueiros
impecáveis até agora. Impecáveis. Claro que ainda não tiveram muitos adversários que vão causar muita dificuldade. O jogo com maior dificuldade foi contra o Cruzeiro, mas teve um jogador expulso. Contra o América, a zaga foi bem. Mas o que a gente tem para analisar é o agora. Então, por enquanto, né? São esses jogos, né? Mas dentro disso, porque é importante a gente avaliar a nossa análise no Campeonato Mineiro, ela é diferente do Campeonato Brasileiro. Se o Atlético performar, conseguir fazer a mesma coisa que ele está fazendo agora no Brasileiro, é espetacular. É espetacular. Só que no Mineiro a gente não pode falar que é espetacular pelo grau de dificuldade. E aí, falando do setor defensivo, você me perguntou, os dois zagueiros muito firmes, Nathanael concordo com o Grice, regularidade, muito bom jogador, e o Everson, vou repetir o que eu falei semana passada, melhor momento do Everson. A carreira dele. Na carreira, não sei, porque eu confesso que eu não acompanhei toda a carreira dele no Ceará e tal, mas no Galo, pra mim, é o melhor momento do Everson no Galo desde que ele chegou em 2020. Que defesa no pênalti, hein? Porque o cara ele bateu defendeu, forte, ele cruzado. defendeu. Ele defendeu, espalmou. Muita técnica, né? Muita técnica. Tempo de reação, muita técnica. explosão. Tá muito seguro, né? As bolas que vão no Everson, sabe quando um goleiro, a bola vai nele, você sempre fala assim, meu Deus, dá aquele frio na barriga, fala, não, o goleiro vai espirrar a bola, o goleiro vai bater roupa, vai no pé do goleiro, o goleiro, nossa, vai chutar pra... Ele tá tranquilo, ele tá passando segurança pro time, tanto com bola no pé, quanto nas defesas também, debaixo das traves. Excelente momento do Everson no Galo desde que chegou. E temos que elogiar aqui o departamento de futebol do Atlético. Hã? Temos que elogiar, CJ. Uai. A gente tá falando aqui de... Nós mesmos criticamos um pouco da demora do Atlético ao mercado, mas nem sempre a pressa vai resolver os seus problemas, né? E no caso do Atlético, o Atlético entrou contra o Tombense com 4 contratações, sendo que, talvez, entre aspas, a principal delas tenha, talvez ali entre o Rony e o Júnior Santos, mas o Júnior Santos, lesionado, nem participou. Então, a gente viu o Atlético com o Rony, com o Coelho, com o Menino e também com o Nathanael. Isso. Impressionante como eles encaixaram no time. Impressionante como o Cuca já encaixou os atletas na equipe e mostrando mais uma vez que esses jogadores chegaram a questão de um mês. Já entraram, já se adaptaram. O Rony, principalmente, já fazendo gol, que é extraordinário. Então aqui o meu parabéns ao Brax e ao Vitor pelo trabalho, CJ, né? Calados, tranquilos e fazendo as contratações que, entre aspas, devem e podem resolver os problemas do Atlético. O Brax foi só o Rony? Depois que ele chegou, sim, mas acredito que já tinha algo também, né? Eu acho que é tudo o Vitor aí, né? Ai, mas, gente, Foi. eu vou dar Talvez um o- empurrãozinho. eu vou dar uma moral também. Vou dar uma moral pro Caio Cuca. Paulista. Não é e o Rony, Cuca, tem o gente, Caio é o Paulista. Cuca. Vamos dar uma Eu moral falei pro isso Cuca aqui, aqui. eu falei isso aqui quando o Cuca foi contratado pelo Atlético. É verdade. O que o Atlético Mercado. mais ia aproveitar de ter o Cuca nesse momento era o mercado do Cuca. O Cuca é foda pra indicar reforço, não tem igual, cara. Não tem igual. Pra indicar os caras e colocar pra jogar e ter resultado com os caras que ele indicou, não tem outro técnico no Brasil que faça igual o Cuca. Você pode elogiar o Cuca taticamente, você pode elogiar o Cuca no Ou grupo. criticar também, tanto faz. Pode criticar, elogiar, enfim, mas o que ele fez lá em 2013, o que ele fez 2012, 13, né? O que ele faz agora em 2025, de ligar pro jogador, de conversar, de trazer Mas- confiança. mas Ele isso- apresentar o projeto, os outros vão lá e, claro, Isso é uma tem a coisa importância que- do Vitor, tem a importância do Brax, mas o Cuca também tem a sua parcela. Isso é uma coisa que me assusta no futebol brasileiro, de certa forma, assim, porque na Europa a gente tá acostumado a isso, né? Do técnico seu, eles gostam de chamar Manager. o manager, né? O tal do manager, né? Que o Luxemburgo sonhou a vida inteira e nunca conseguiu ser, coitado. Inclusive, um abraço pro professor, vai trabalhar com o seu Galvão lá na Dona Bandeirantes. Mas é importante ressaltar que isso na Europa é completamente normal, CJ. E a gente, vendo o Cuca fazendo isso aqui, a gente fala, pô, por que isso não... Não, mas os Não treinadores se espelha, fazem, em Mas geral isso fazem. acontece, é. É que Mas o isso nível de vem- acerto do Cuca é muito mais alto, né? Não, eu tô falando a questão de ligar e de ter um contato com o jogador. Ah, não, isso é sim, praxe, sim. isso tem muito. Mas ele consegue fazer realmente uma montagem de elenco que é formidável. Formidável. Ele tem- Palmeiras, Atlético... A questão do Cuca é a capacidade mesmo de indicar os caras Ele acerta que muito, ele cara. sabe que vão funcionar dentro da ideia dele. Né? É de fato louvável.